E aí, meus queridos, uma par de coisa para falar para vocês. Vamos começar logo pelo que vocês estão esperando, pelo principal. Vamos falar do vídeo de ontem com o Andrés. Diferente do que muita gente está falando aí, muita gente não, alguns, tá? Eu tenho recebido muitas mensagens mesmo, desde ontem, me elogiando, me parabenizando pelo que eu falei para o Andrés, por ter tido a coragem de falar para o Andrés aquilo que o jornalista bunda mole não fala, aquilo que o Benja não fala, aquilo que outros veículos chapa branca não falam. O André sempre manda nas entrevistas, ele sempre pauta as discussões, ele esquiva, ele bate, ele muda de assunto, ele desconversa. E ninguém pega o cara, né? Uma coisa eu sou obrigado a admitir: o Andrés é bom. O Andrés é bom. O Andrés é aquele cara que você fica meia hora com ele e você acredita nele. Eu vendo a entrevista dele com o Benja, falei, porra, eu acho que eu fui injusto com esse cara. Esse cara é um monstro. Mas eu não sou burro e minha memória, pelo menos no que diz respeito ao Corinthians, é bem privilegiada. Eu não esqueço as coisas. Queria poder esquecer, acho que eu seria um pouquinho mais feliz, mas eu não consigo esquecer. E é exatamente por isso que ontem eu quis falar pro Andrés, não porque eu quis caçar clique, igual tem babaca falando aí, tá? Não porque eu queria que acontecesse exatamente o que aconteceu. Meu vídeo bombou, meu vídeo viralizou, tem um monte de gente me seguindo. É legal, é legal. Fico feliz. É legal atingir mais gente. Mas, como um moleque disse aqui num dos comentários, e puta, me emocionou. Quase que eu escorri uma lagriminha aqui do que o moleque falou. O moleque falou, Kaká, te acompanho faz tanto tempo, mano. Desde o começo do canal, acho que o canal brabo, legal pra caralho. E eu acho uma pena que o teu canal tenha viralizado por causa de uma coisa que não é o que você faz, que não é o teu trampo, né? O que você faz é contar a história do Corinthians, é ensinar pra gente a história do Corinthians, é fazer o pós-jogo, é comentar o Corinthians, é comentar a história do Corinthians, os bastidores do Corinthians. É uma pena que tenha acontecido da maneira que aconteceu. E é uma pena mesmo, tá? É uma pena mesmo. Como vocês viram ontem, eu fui falar com o Andrés. Eu tinha muita coisa para falar para ele, como eu vou mostrar para vocês agora. Vou falar tudo isso aqui para vocês agora. Mas é difícil falar com ele. O Andrés é folgado pra caralho. O Andrés é malaco. O Andrés ele ironiza, ele parte pro sarcasmo. Você é novo. Você é novo. Você é novo. Você é novo. Ele falou 5 vezes: você é novo. Quantos anos você tem, né? Você é novo. Acho que da distância que ele estava, ele não viu a cor da minha barba. Eu não sou novo, tenho 46 anos, estou mais para 50 que para 40. Não sou novo. Não estou começando agora, não estou começando na arquibancada agora. Não sou novo. E eu queria falar muitas coisas para ele, mas é difícil falar com ele. Uma hora lá ele respondeu: o time ficou 23 anos na fila. Eu falei: o que tem a ver, Andrés? Uma hora ele virou e falou: eu falei, tomamos de 5 do Bahia. Ele falou: já tomamos de 8. Ou seja, se tomar de 7, então melhorou. Você vê, ele desconversa, né? Não é fácil pegar o Andrés, mas é possível. É possível pegar o Andrés desde que você esteja numa situação, se possível com um mediador, o Andrés sentado ali, eu sentado aqui, respeitosamente fazendo as perguntas para ele, para poder arrancar dele as coisas que eu acho que são necessárias falar. Quem me conhece sabe que se eu não falo as coisas que eu quero falar, minha úlcera me consome, eu não consigo não falar. Ontem, quando eu vi o Andrés ali, o plano não era gravar e falar com ele ali. Pelo contrário, o Boy e o Lê, que estavam comigo, meus amigos que estavam ali votando também, quando eu vi o Andrés, os caras já me olharam e falaram: nem pensa nisso, não faz isso, vai dar confusão, a gente não quer confusão, é isso que eles querem, vai queimar a chapa. Eu estava com o boné da arquibancada 85, que aliás não tem nada a ver com o que aconteceu ontem, tá? Eu assumo toda a responsabilidade pelo papo de ontem, não quero prejudicar ninguém. Mas aí eu olhei para os caras e falei: vocês me conhecem, vocês sabem que eu vou trocar ideia com ele, mas fica tranquilo que eu vou conversar com ele numa boa. Eu sei que eu não sou fácil também. Eu sei que eu historicamente tenho pavio curto e eu tenho vergonha disso, eu queria que vocês soubessem, eu não tenho orgulho disso, não, eu tenho vergonha, tá? Eu tenho uma admiração enorme por aquelas pessoas que têm autocontrole, que sabem segurar o BO e segurar a onda. Nunca foi meu forte, mas ontem foi, tá? Ontem, como vocês podem ver, eu mantive a calma, eu me segurei, eu não perdi a linha. Quem perdeu a linha foi ele, porque ele não aceita críticas. O Andrés é um cara que ele é o rei, ele virou o rei. E ninguém questiona o rei. O rei não está acostumado a ser questionado. Quando você tira o rei da zona de conforto dele, ele pira, né?
E ontem ele não tinha como desconversar ou fugir, então ele começou a me atacar, tá? Eu peço sinceras desculpas pela escorregada que eu dei no final. Eu acho que eu me segurei bem até o final. No final, quando eu falo pra ele, se quiser ir lá fora resolver, nós vamos. Eu não deveria ter falado isso, mas eu tava sendo ameaçado, a turminha dele tava chegando, segurança folgado. Tinha um velhinho folgado pra caralho que me falaram que é da bote, que é tio do Duílio, me xingando. E eu ali tentando segurar. O Andrés me xingou de alguma coisa, não sei se foi de babaca, não sei o que foi que ele falou, não lembro. E foi por isso que eu acabei dando essa escorregada. E eu peço desculpas, tá? Tem gente aqui falando, pô, você chamar o cara pra briga, concordo, tá? Concordo. Não, não era a minha intenção. A minha intenção era debater. Então, se vocês me permitem, deixa eu tentar explicar para vocês, tá? Para quem não entendeu, inclusive algumas pessoas disseram uma coisa interessantíssima. Falaram o seguinte: o Andrés foi o melhor presidente da história do Corinthians. O Andrés trouxe o Ronaldo, o Andrés fez estádio, o Andrés fez o CT, blá, 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 blá. Concordo. O Andrés foi meu herói, se vocês quiserem saber. Eu comprei brigas pelo Andrés há muito tempo. O Andrés, de fato, foi o melhor presidente da história do Corinthians. O problema é que depois de ser o melhor presidente da história do Corinthians, ele se tornou pior. E é isso que tem gente que não entende, tá? Então vamos relembrar um pouquinho das coisas, porque como eu falei para vocês, eu tenho uma memória irritante, né? O Andrés assume ali o afastamento do Alib em 2007, logo depois o Corinthians cai, ou seja, ele pega o Corinthians rebaixado, ele levanta o Corinthians, né? Como que ele faz isso? Principal de tudo, ele trouxe Mano Menezes do Grêmio, baita treinador, hoje talvez não seja o mesmo, mas na época, baita treinador. E o Corinthians passou por uma reformulação geral, contratando jogadores de baseada. Vocês não se lembram, tá? Os mais novos. Mas o que veio de jogador naquela época do Corinthians é uma coisa enorme. É Perdigão, é Marcel, é. Puta que pariu. Eu ficaria aqui horas falando todos os jogadores que vieram que não deram certo. Tudo do Carlos Leite. Muita gente vai ironizar. Ele e os caras do Carlos Leite. Não vou reclamar. Se o Carlos Leite tinha um monte de jogador para trazer para a gente testar e montar um time novo, bacana. E deu certo. Por tentativa e erro, a gente foi indo, foi indo, foi indo, até que nós acertamos o time. Em 2009, o Corinthians já tinha um belo de um time, montado em parte com refugos. Tá? O Alessandro era um refugo. O, o André Santos, baita lateral, mas ninguém sabia quem era. O William veio do Grêmio. O Chicão tinha jogado no Figueirense. Né? Nós tínhamos no meio de campo o tal de Elias, que jogava a Copa Kaiser. Né? O Corinthians não fez contratações mirabolantes no mercado. Um tal de Christian, volante, baita volante. Fomos buscar o Douglas no São Caetano, jogador que não foi tão caro assim. Jorge Henrique, um ponta do Botafogo. Dentinho, prata da casa. E a grande contratação, de fato, midiática, sensacional, que é o Paulo Ronaldo. Né? Muito bom, muito bom. Andrés fazendo um bom trabalho, concomitantemente a isso, investindo na estrutura do clube. Bacana, construindo o CT, as estruturas melhores para os profissionais trabalharem. Sensacional. Mas aí vamos lá. Também em 2009, e o Corinthians voando. O time do Corinthians um timaço, campeão paulista invicto e campeão da Copa do Brasil. O que o seu Andrés faz? Numa tacada só ele vende o André Santos, lateral esquerdo, o Douglas, o nosso meia, cabeça ao cérebro do meio de campo, e o Christian, nosso volantão. O Christian seria tipo um Ralph da época, tá? Ele só batia um pouco mais. Ele acabou com a espinha do time. 2009 o Corinthians capengou no resto do ano. 2010 demorou para as coisas acertarem, quase deu. Teríamos sido campeões, não fosse uma entregada constrangedora, duas de Palmeiras e São Paulo para o Fluminense na reta final, coisa que os amantes dos pontos corridos tentam fingir que não aconteceu. Ainda assim, com o Tite, que a gente quase ganha o Campeonato Brasileiro no final, beleza. Aí chega 2011. 2011 o Corinthians tem um time esforçado, um time de operários, com o Fábio Santos na lateral esquerda, né? A espinha mais ou menos a mesma que eu falei para vocês. O Danilo agora funcionava bem no meio de campo. O Danilo, quando chegou, demorou para engrenar. O Danilo nem banco pegava, tá? Vocês talvez não saibam disso. Tinha um Alex ainda para revezar com ele. No ataque, o Lierson tinha voltado. O Sheik tinha chegado. Tínhamos o Jorge Henrique ainda. Muito bom. O Corinthians é campeão brasileiro em 2011. E pela primeira vez na história recente do Corinthians, o Corinthians abandona essa mentalidade medíocre, patética, tosca, de fazer desmanche, que é a nossa história. Sempre assim. E que vai continuar, como vocês vão ver daqui a pouco. O Corinthians, portanto, ganha o Campeonato Brasileiro e vai para o ano seguinte buscar a maldita Libertadores que a gente nunca tinha ganhado. Como? Mantendo o time. Né? O Corinthians manteve o time campeão brasileiro para jogar Libertadores. Coisa rara na nossa história. Rara. Tá?
Coisa que não aconteceu direito em 96, 99, 2000 foi diferente, mas coisa que não aconteceu em 2003, a gente ganha a Copa do Brasil, o time que joga a Libertadores 2003 já é outra coisa. O time que ganha depois, enfim, é sempre assim. O Corinthians ganha o título nacional, os caras desmancham o time e o Corinthians vai mal na Libertadores. Mas enfim, continuando. Dessa vez não. Manteve-se o time, manteve-se a espinha, manteve-se a estrutura e o Corinthians ganhou a Libertadores. O que eles fizeram? Venderam todo mundo? Não, pelo contrário, saiu só o Alex e ainda veio o Guerreiro, só uma peça. Corinthians campeão do mundo. Sensacional. Sensacional. Mário Gobi, presidente, toma a atitude correta, diferente do que esses caras sempre faziam. Não só mantém o time, como reforça. Ainda traz o Gil para a zaga, traz o Renato Augusto para o meio, traz o Pato para o ataque. O Pato não deu certo, outra história, não importa. A intenção foi boa. O time não corresponde, em 2014 o Mano volta para fazer uma reformulação, em 2015 lá estava o time do Corinthians bem de novo. O Corinthians é campeão brasileiro com a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro até o momento. E o que o seu Roberto Andrade, barra Andrés, barra Turbinha, Renovação e Transparência, o que eles fazem? Desmancham o time de uma maneira vexatória e nunca vista antes. 8 jogadores titulares do time de 2015 foram vendidos. 8. Nem time pequeno faz isso. Nem a Portuguesa faz isso. Nem o São Caetano fez isso. Nem o Guarani, campeão brasileiro em 78, fez isso. Ninguém faz isso. Foi minúsculo o que esses caras fizeram. Mas o Corinthians, inebriado pela vitória, todo mundo feliz com o que tinha acontecido, não caíram de pau como deveriam ter caído. Aquilo foi um escândalo. Aquilo foi um escândalo. E aí foram perguntar para o senhor André Sanches sobre o desmanche. Sabe o que ele falou? O pessoal que está reclamando está com inveja, porque nós vendemos jogador para cacete e fizemos dinheiro. Ele falou isso. Está gravado. Olha a mentalidade dele. Em vez de manter o time para conseguir mais títulos, mais dinheiro, cara, não, eles venderam todo mundo. Ah, mas a China, não sei o quê. Puta conversinha. Muito bom. Vem 2016, uma tragédia, porque para compensar todas essas saídas eles trazem Marlone, trazem Giovanni Augusto, trazem Guilherme, trazem André Balada. Eu esqueci de um que é meu... Marquinhos Gabriel. Cachorro insuportável aqui. 2016 foi uma tragédia. Quando chega 2017, todo mundo pensa que o Corinthians vai brigar para não cair. Nossa, o que sobrou do time do Corinthians para disputar o Brasileiro 2017? Foram atrás de um tal de Maicon, um moleque nosso, estava emprestado para a Ponte. Trouxeram um volante do Palmeiras, estava machucado, o tal de Gabriel. Na lateral esquerda, vai o Arana, moleque nosso mesmo, porque não tem outro. Na direita ainda tinha o Fagner. Para a zaga, um tal de Balbuena, que não tinha funcionado ainda até agora. Um tal de Pablo, que ninguém sabia quem era. Por ter nosso meio de campo, volta o Jadson para formar o meio de campo com o Rodriguinho, até então o eterno refúgio, que não tinha dado certo em lugar nenhum. Romero no ataque com o Jô, com o ex-jogador Jô, que já era problemático, que ninguém queria, mas... Enfim, 2017 era para dar tudo errado. Mauro César Pereira falava que o Corinthians ia ser rebaixado, ia brigar para não cair. Pois com o Fábio Carille, o time é campeão brasileiro, uma coisa assim sensacional. E essa vitória, por mais sensacional que seja, com certeza deu para essa diretoria do Corinthians a ideia de que eles eram invencíveis. Porque eles podem desmanchar o tempo inteiro que um ano depois volta é campeão brasileiro. Eu lembro de amigo meu São Paulino falando, mano, como é que vocês ganharam esse campeonato? Vocês desmancharam tudo, vocês não tinham time, vocês iam brigar para não cair. O Corinthians estava naquela empolgação, naquele ciclo ainda vitorioso, que parece que tudo dava certo. E isso deu para esses caras a sensação de que eles podiam fazer isso o tempo inteiro, que sempre ia dar certo. Não deu. O Andrés contou para mim lá, quis contar vantagem ontem. Falou, 2018 nós ganhamos do Palmeiras lá dentro. Verdade. Já não tinha o Arana, porque ele vendeu. Já não tinha o Pablo, ele vendeu, tava o Henrique. Tava o Sid Clay no lugar do Arana. Já não tinha o Jô. Ainda assim conseguimos ganhar dos porcos lá dentro. Sensacional. Como? Fruto de um planejamento bem feito? Não. O time dos caras é que tinha mais dinheiro, mas eles não tinham entrosamento. O técnico dos caras era o Roger Machado, enfim, o Corinthians embalado, entendeu? Ganhamos dos caras lá dentro. 2019 só piorou. Vejam a escalação do time do Corinthians, campeão de 19. Mas ganhou do São Paulo a final, com o gol do Love, então ok, dá pra passar. Mas aí vamos para 2020, que foi que eu tentei questionar o Andrés ontem e ele não deixa falar. Daí para frente, senhores, o que nós vimos foi Arauz, Vital, Richard, Sornossa, Júnior Urso, Jonathan Cafu, outro Jonatas, Matheus Davó. Patético. O time do Andrés de 2020 era patético.
Técnico Wagner Mancini, depois de mandar embora o que veio do Atlético Paranaense, que não deu certo. Tá que pariu, daqui a pouco eu volto. Vocês sabem o que eu tô falando. Que voltou pro Botafogo agora. Enfim, ou seja, ridículo. Um time ridículo, uma administração ridícula. Bom, mas sabe o que que é? O Corinthians está fazendo isso porque o Corinthians está sem dinheiro. Queria saber por quê, né? E o Corinthians está sem dinheiro porque o Corinthians tem que pagar o estádio. Legal. Belo argumento esse. Só tem um problema. É mentira. O Corinthians não estava pagando o estádio. O Andrés tinha uma dívida de 400 milhões de reais. E assim que ele entrega o cargo para o Duílio no final de 2020, a dívida está em 1 bi. Ou quase isso. Ontem ele quis bater boca com ele. Não é 1 bi, é 900. Tá bom. Então, por favor, me expliquem como se eu tivesse 5 anos. Como é que você monta um time horroroso, fraco, medíocre, que deveria diminuir seus gastos, diminuir sua dívida, e sua dívida mais do que dobrou? É matemática, senhor. Vocês conseguem me explicar isso? Não tem como explicar isso. Ou seja, era um time ruim e caro, que continuou em 2021, já com o Duílio. Em 2022, a mesma coisa medíocre. Medíocre. Aí sim, o Duílio percebe a merda, que essa mentalidade de montar time barato, ficar jogando... Por quê? O Andrés falou ontem, quando eu venho com o Ralf e Paulinho dá certo, eu sou gênio. Beleza, mas você vai fazer sua vida inteira? Vai ficar postando nos Ralfs e Paulinhos espalhados por aí? É esse o seu jeito de comandar o Corinthians? E eu queria poder ter falado isso pra ele ontem, mas ele não deixa você falar. Ele não consegue. Aliás, não é que não consegue, ele é rato, ele não deixa você falar. Outra coisa que eu gostaria muito de falar para ele é o seguinte: o futebol mudou. E quem mudou o futebol foi o Flamengo, que eu parabenizo e vou explicar para vocês por quê. O Flamengo, pela primeira vez na história, fez aquilo que o Corinthians tinha obrigação histórica de fazer. Se olhar no espelho, saber do seu tamanho e falar: eu vou ter dinheiro pra caralho, eu vou contratar os melhores jogadores, eu vou pagar salário alto, eu vou ganhar os títulos, eu vou ter o dinheiro da premiação para contratar mais jogador, para pagar salário menor, para ganhar. O Flamengo já mostrou o caminho. E o Andrés ainda não entendeu. O Andrés continua achando que é aposta, vamos tentar que vai dar certo. Quando você contrata a Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, não são apostas. O Pedro, não são apostas. O Flamengo não fez apostas. O Flamengo foi certeiro. O jogo hoje é esse. Vocês que estão chegando no canal agora, peguem o meu primeiro vídeo daqui do canal. Esse vídeo é de 2021. O Corinthians acabou de tomar 3-1 do Flamengo em Itaquera, um ano depois de ter tomado 5 em Itaquera. Aquele jogo 3-1 foi meu desespero e o que me fez lançar o canal. Foi nesse dia que eu, cansado, de saco cheio, lancei o canal, e o que eu falei, vamos lá ver, o que eu falei nesse primeiro vídeo foi: tá tudo errado, a mentalidade do Corinthians tá errada, a mentalidade de se pensar o futebol tá errado, tem que pensar grande, tem que ter jogador bom, tem que contratar os caras bons, tem que ter time bom sempre. Não é contratando jogadorzinho meia boca, de empresáriozinho suspeito, para poder montar time. Não é assim. Tem que ter jogador bom para brigar pelos títulos sempre. O Corinthians tem que pensar grande. Essa mentalidade do Andrés, que resvalou depois, que continuou passando, é ultrapassada, é medíocre, é patética. E ele continua falando isso. Ele continua achando que futebol é isso aí, é tentativa e erro. Pior, ele não aceita críticas. Ele vai no programa do Benja e o Benja fala assim: ô Andrés, nós já brigamos muito, hein? Mas uma coisa eu sou obrigado a falar. Você dá o papo mesmo, você não fode. Pô, lambe ele, irmão. Lambe ele. Você fazia as perguntas, ele dava a resposta, fugir, você não carcava. Você fazia as perguntas, ele respondia o que ele queria e você não carcava. O Andrés recentemente foi num podcast do moleque aí, coitado. O moleque falou o contrato da Nike. Ele jantou o moleque, que é o contrato da Nike? Não tem que mostrar, vai se fuder. O moleque perguntou: você construiu um estádio para 40 mil pessoas só. Você tem garantia que vai ter mais gente? Você tem garantia? Assina aqui então que vai ter mais gente. Então, se tivesse mais gente, eu iria. Que papo é esse, mano? Quer dizer que o Corinthians não consegue colocar 60 mil pessoas? A torcida do São Paulo é maior que a nossa? O São Paulo coloca 60. Por que você construiu um estádio para apenas 40 mil pessoas, Andrés? Que custou 1 bilhão? Quem foi que se deu bem aí? Porque o Corinthians não foi. Quem é que tem a ideia de construir para o Corinthians um estádio para 40 mil? Mas toda vez que ele é questionado sobre isso, ele fala: não, mas que garantia você tem de que vai encher?
A garantia que você tem é o tamanho da torcida do Corinthians. Enfim, eu tinha inúmeras coisas para falar com o Andrés. Inúmeras coisas, como vocês estão vendo aqui. Mas não dá. Ele não quer falar. O Andrés, ou melhor, ele não quer ouvir, ele só quer falar. O Andrés é assim. E ontem, quando ele percebeu que ele não estava conseguindo falar, ele ficou nervoso e perdeu a linha. Ontem ele ficou nervoso, perdeu a linha, botou o dedo na minha cara algumas vezes, eu falando dele, mano, o primeiro chu que ele falou, já quase falei, mano, chu caralho, mano. Respeita, mas ele não respeita. E quando eu falei me respeita, ele ficou bravo. Quando eu falei não encosta a mão em mim, ele perdeu a linha. Foi isso que aconteceu, tá? Eu não tive intenção nenhuma, em momento algum, de querer fazer vídeo para viralizar. Vai tomar no cu, quem me conhece sabe que não é por aí. Eu só queria dar um papo reto. Eu queria pegar o Andrés e falar pro Andrés aquilo que ninguém fala para ele. Que ninguém tem coragem de falar para ele. É isso, tá? Eu tenho umas outras coisinhas para falar. Com relação às eleições ainda ontem. Sensacional. Sensacional. O papel da torcida de ontem foi sensacional. Que as organizadas fizeram, de ter ido lá, de ter tomado partido, de ter pressionado. Espetacular. Parabéns para todos os envolvidos. Foi uma coisa linda que aconteceu no Parque São Jorge ontem. Quando saiu o resultado, a emoção foi lindo. Ontem foi emocionante, tá? Mentalidade ultrapassada, tentei debater com o Andrés de falar. A arrogância do Andrés é assustadora. Sempre citando Ralf e Paulinho como exemplo que deu certo. Um saco isso. Até quando vai nisso? Eu não deveria ter dito pro Andrés que se ele quisesse a gente resolveria. Eu errei, peço desculpa, eu não deveria ter falado isso. Aliás, Andrés, se você estiver me ouvindo, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar uma ideia. Você topa? Vamos gravar? E eu vou te fazer um monte de pergunta? Sem você me interromper, sem você gritar, sem você me querer me pautar e sem você ficar bravinho? Vamos, na ideia? Que nem eu tentei fazer ontem. Você tava lá bravinho comigo falando, Andrés, eu tô na ideia, tô trocando ideia, tô te dando a ideia, não tô brigando. Se você quiser, o canal tá aberto, tá? Ah, já tomamos de 8. Sim, vou encerrar o vídeo com essa. Tem mais umas coisas para falar. Queria falar das Braba também, que foram sensacionais, mas enfim. Parabéns pras Braba, tá? Antes que eu esqueça de falar, elas são Braba mesmo. Que mentalidade vencedora, que espírito vencedor dessas meninas, elas são foda. Mas eu vou encerrar com uma história rapidinha, que eu já contei, acho que num vídeo anterior, recente aqui, mas para vocês que chegaram agora não pegaram. O ano é 1933. O grande Alfredo Schúrig é o presidente do Corinthians, tá? No clube tá tudo bem, o clube tá se estruturando, o clube tá virando uma potência poliesportiva, mas o futebol tá mal. Era um começo do profissionalismo. E o Corinthians perdeu muitos jogadores para a Itália. Muitos. O Corinthians não se preparou para isso. Pior, o Corinthians vai jogar um jogo com o Palmeiras com o time desfigurado. E o Corinthians toma 8-0. Ou seja, quando o Andrés falou ontem isso já tomou de 8, ele deu motivo, aliás, para o palmeirense aparecer e tirar sal da nossa cara. Com razão, tá? Sabe o que aconteceu, senhores? Quando o Corinthians tomou 8 do Palmeiras em 33, Alfredo Schúrig e toda a sua diretoria caíram. O grande Alfredo Schúrig, o cara que deu grana para construir a Fazendinha, o cara que dá nome à Fazendinha. A Fazendinha foi inaugurada em 28, se eu não me engano, com o nome dele, ele nem presidente ainda era. Olha que moral esse cara tinha. Esse cara é fudido, esse cara. Ele caiu. A diretoria inteira caiu. E tem que cair. Porque o Corinthians perder de 8 é para cair todo mundo. Mas o Andrés, pelo jeito, não aprendeu. A turminha da renovação e transparência não aprendeu. Não adianta vir com um discursinho, não, nós estamos arrumando a conta aqui, nós estamos arrumando ali, e o futebol tomar de 8. É o futebol, estúpido. É tudo futebol. Clube social é o caralho, Corinthians é o futebol. Ou esses caras não entendem isso, ou eles fingem que não entendem para enganar a gente. É isso, tá? Eu não acabei ainda, tem um monte de coisa para falar, mas não vai caber. Mas mais tempo que isso, não passa no Instagram, então depois a gente troca ideia. Beleza, senhores? Abraço a todos, vai Corinthians.